Amém? Quero convidar os irmãos que abramos em Lucas capítulo 2 e vamos lendo os versos 40 até o 52. Lucas capítulo 2. Até o 52. Vou lendo os versos pares, os irmãos versos ímpares, até o verso 52. Diz a palavra: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Leamos todos. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Inclina a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, louvamos e exaltamos o teu santo e divino nome, Pai. Entrego-me em tuas mãos como um vaso impuro, mas rogando que o sangue de Jesus me purifique, nos limpe, Senhor, de toda a impureza e de todo o pecado. E nos use como um vaso útil em tuas mãos, ministrando a tua palavra em nossos corações. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Queremos agradecer à direção da juventude, que desafiou-nos com este tema. Qual é o tema mesmo da semana? Mais uma vez? Conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. Qual foi o primeiro subtema? Cristão e a política partidária, com o irmão Nani, não é? Eu não estive, mas acompanhei via online, estava na empresa, mas acompanhei. O cristão e a política é um desafio aqui em Angola, não é? Falamos de um político, logo relacionamos com quem? Com? Depois, mas eles são culpados também. Eu queria participar nessa, mas infelizmente não conseguia perguntar desde longe. Porque o nosso país cometeu um erro, misturou a política e os partidos.
Não é possível em Angola ser presidente da República se não pertencer a um partido. Sabiam disso? Entretanto, não é preciso ser partidário para ser um político. Todos nós, muitos de nós somos políticos. Eu, pessoalmente, não pertenço a nenhum partido, mas sou político. E discutimos política. Mas, infelizmente, a lei nos obriga que se queres ver pela política nesse país, tens que entrar num partido. Desafio. Já vimos alguns pastores aí, as cortinas são vermelhas e não sei o que, e está a dizer aqui nessa igreja, quem falar mal contra o meu partido está fora, não é? Esse é o risco de ser partidários. O risco. Entretanto, política e partido não deviam ser duas coisas confundíveis. Não, política é política, partido é partido. Partido, já o nome diz, partido, é parte. Mas política é política. Todos nós precisamos ser políticos. A política social, não é? Quem defende a política social? Quem devia defender com maior rigor a política social? A igreja. Nós, as igrejas. Então, não é mal algum ser político. O mal é ser um político corrupto, gatuno. Isso sim está errado. Amém? O segundo tema foi com o pastor Kijingo. Qual foi o subtema? Epa, esse coro está a sair mal. Através da rotina diária, no seu trabalho, na escola, em qualquer parte onde estivermos, fazer conhecer a Deus. Com o nosso pastor Kijingo da Igreja da Paz. E hoje qual é o nosso tema? Fazendo a diferença. Ok, diga-me lá, o que é diferença? Palavra diferença. O que é? Algo que não é comum. Ok? O que mais? Algo distinto. O que mais? Algo que não é igual. Algo? Não entendi? Disruptível. Isso é muito profundo para mim. Esse é um português que ainda não cheguei lá. Mas vamos no simples, né? Algo que não é igual. Algo que não é semelhante. Algo que não é comum, não é o geral, não é o global. Mas algo distinto. Algo exclusivo. Algo diferente. E esse é o desafio do tema ou subtema. O jovem da terceira igreja precisa fazer a diferença. Ser distinto, ser diferente, não ser igual. Não se assemelhar aos demais. E parece ser um paradoxo. A tendência do ambiente onde vivemos é a juventude querer ser igual aos demais. Já perceberam que o menino quando vai na escola e percebe que os colegas, o corte de cabelo é assim, e ele de repente também quer fazer o mesmo corte? Sim ou não? Sim ou não? Quando percebe que todos agora estão a trançar cabelo, o que acontece? Os meninos também estão a trançar o cabelo. Quando a calça agora não é aqui em cima, a cintura tem que ser um pouco baixa, o que faz a juventude? Também baixa a cintura. Não é? As nossas manas, as meninas, as nossas jovens, está na moda agora o cabelo do Brasil. O que acontece na igreja? A juventude querem cabelo da onde? Do Brasil. Agora não se contentam com, como chama essas coisinhas aqui? Pestanas, são curtas, mas vamos importar agora pestanas não sei se é da China ou de não sei onde, agora tem uma pestaña assim de 3 centímetros, que o olho até não suporta, porque é o geral, é o comum, é o que está na moda, não é verdade? As calças são apertadinhas, eu também na igreja agora, a calça apertadinha. Essa tendência, é mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? Agora aqui não viemos dar indireta, a palavra de Deus é direta. Se você e eu somos que imitamos isso, é para ti mesmo, não é uma indireta, amém?
Não diga depois, não, irmão Abraão estava a dar uma indireta. Não, a palavra de Deus é direta para ti e para mim. Aleluia. Se você vive imitando o mundo, quando o mundo inventa uma moda, você também está lá. Quando inventa um tipo de vestir, estás lá. Quando inventa um não sei o que, estás lá. É para ti mesmo. Não é uma indireta. Então, se quer brigar, começa a brigar já. Aleluia. A igreja, a juventude, sobretudo, está, na sua maioria, imitando o mundo porque não quer ser diferente. Basta mudar de moda a igreja, a juventude da igreja também mudou de moda. É verdade ou mentira? Não quer ser distinto, não quer ser exclusivo, não quer ser algo diferente, algo autêntico. Ele quer ser como o mundo está experimentando as suas mudanças. Até o falar. Inventa um calão aí, na igreja também estamos no mesmo calão. Sim ou não? Sim ou não? Os bodas da juventude da igreja, quais são as danças? É danças que identificam o Filho de Deus ou dança igual às danças do mundo? Os casamentos da igreja, da juventude. Quantos casaram esse ano? Não temos nenhum? Como é que foi o seu boda? Qual foi a identidade da música? Qual foi a identidade da dança? É do mundo ou vem de Deus? Os pastores hoje, coitados, têm medo de ir numa festa dos filhos da igreja. Não é verdade, pastor? Tem medo. E alguns, para se fazerem bem, ele diz, pastor, não se preocupe, no meu boda vai haver 2 tempos. Das 20 até 23 horas é para Cristo e depois das 0 horas em diante é para o capeta. Então o pastor já sabe, controla o relógio, já vê 23, oi, é minha hora de zarpar. Jovem da igreja, porque não querem ser distintos, querem ser o que o mundo faz, o que o mundo prega, o que o mundo vive, o que o mundo veste. Ah não, a fé, o Espírito é que está lá dentro, não importa fora, é mentira. Você e eu fomos comprados, corpo, alma, espírito, pelo sangue de Jesus, aleluia. Não pode separar, dizer não, eu posso vestir como quiser, posso andar como quiser, e porque interessa é que sou espiritual. O espiritual sabe que esse corpo não pode vestir qualquer lixo, esse corpo não pode beber qualquer coisa, este corpo não pode fumar qualquer coisa, porque é templo do Espírito Santo, aleluia, comprado com sangue, não com dinheiro, não com dólares. Nós queremos ser o que o mundo está fazendo. E a Bíblia nos desafia, não vos conformeis ao quê? Ao mundo, não se assemelhe ao mundo, não sejam igual ao mundo, não seja, você foi chamado para ser diferente, para ser distinto, para ser exclusivo, para ser autêntico, não semelhante aos demais, aleluia. Mas temos problemas para manter a nossa identidade, facilmente o mundo nos absorve, e inclusive forçamos a igreja para que seja absorvida pelo mundo e não nós fazer o contrário. Quando eu casei-me, disse, o meu boda vai ser do início até o fim, é louvor e adoração. Aí na família, não, nós não vamos, aqueles tios que contribuem bem, começaram já a fazer chantagem. E fizeram chantagem. Dia de pagar, o dinheiro não chegou, mas fui lá, aí no salão, quando estávamos nos congregar, fui eu que inaugurei aquele salão, onde nos congregávamos, é devido aqui. Negociei com a senhora, disse, olha, falta dinheiro, posso fazer o que aqui? Eu sou canalizador, as tuas sanitas estão mal, posso trocar essas sanitas, dar uma beleza aí nas casas de banho. E assim fizemos. E no final a senhora até ofereceu o bolo da noiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós temos problemas. Se o meu boda não for assim, a família não vai, o tio que tem comum não vai contribuir e não sei o quê.
Quem disse que o casamento vem dos pais? O casamento é ideia do Senhor, aleluia. Foi Ele que disse: não é bom que o homem viva só. E a quem eu devo honrar no meu casamento, no meu boda, na minha vida, é Deus, aleluia. E porque afinal de contas, depois de casar, quem sustenta o casamento também é Deus. Lá Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E jovem de hoje tem medo de enfrentar, de confrontar, e fazem boda do jeito dos mundanos, do jeito do capeta, das rachinhas, culturos e danças que não tem nada a ver com Deus, e é promovido a proliferação do adultério, da fornicação, tudo mal vestimentas, e quem está a promover isso é o Filho de Deus. Pessoas que haviam abandonado o álcool no teu boda renovam o vício. E você pensa que é brincadeira. Nós fomos chamados para ser quê? Distintos, diferentes, autênticos. Diferença. Hoje, eu sempre uso um exemplo de um animal chamado... Como é que é aquele animal que muda de cor, pastor? Camaleão, não é? Os jovens, muitos nunca foram na lavra, mas tem um animal assim, tipo lagarto, é da espécie dos lagartos, chamamos camaleão. Quando ele está no meio de plantas cujas folhas são verdes, qual é a cor desse animal? Quando está nas folhas lá, castanhas, esse animal adquire a forma de castanho. E esse amarelo é amarelo. Muito dos jovens cristãos hoje são camaleões espirituais. Está na sua sala, todos em cábula, ele também entra na roda dos cabuleiros. E mudamos de nome, ajuda, memória. Eu fui professor 5 anos na universidade. 5 anos, 5 anos não, 7 anos. Gregório Semedo, Unimetro, por aí fora. E o grande problema é difícil identificar lá filhos de Deus. Todo mundo cabula. Difícil. Tem escolas que são escolas promovidas pelas igrejas. Vais lá, professores são diáconos, alguns são mesmo pastores, mas cábula ao vivo. Quer dizer, hoje é difícil identificar quem é verdadeiramente crente, cristão, e quem é do mundo. E o desafio do nosso tema, subtema hoje é: faça a diferença. Como fazer diferença neste universo que pressiona as nossas vidas? A moda pressiona a sua vida, o estilo de vida pressiona a sua vida, os business, se não tens biolos, se não corrompe alguém, a tua prosperidade não é para hoje. Como você sobreviver num ambiente desse? Num país como Angola, como um empresário ter sucesso sem se envolver na corrupção? É um grande desafio. Aleluia. É um grande desafio. O grande paradoxo é que muitas das nossas atividades, da juventude, nós fazemos muitas atividades, mas não fazemos aquilo que lemos. O último verso do Lucas 2:52, projete por favor, o último versículo. O último versículo, leamos todos aí. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Você e eu não vamos conseguir suportar a pressão deste mundo perverso. Não vamos conseguir suportar esta geração perversa se você e eu não criamos a rotina do crescimento de Jesus. Ele crescia como? O que mais? E
em graça para com Deus. Você não vai suportar se não cresce. Vai ser engolido. Este é o crescimento espiritual que é equilibrado. Ele cresce na estatura, fisicamente, todos nós crescemos. Cresce na sabedoria e cresce com graça para com Deus e graça também para com os homens. E dizer que hoje é um paradoxo, porque as nossas atividades hoje da juventude cristã, se promovermos aqui um boda, quase 90% da juventude vai estar presente ou não? Vai estar presente ou não? E quando é atividade espiritual, quantos estão? São os mesmos. É os mesmos Mários, Ruiz, não é? Não são os mesmos? Não é possível nós suportarmos a pressão, porque a pressão é grande. As redes sociais sobre a juventude, as famílias sobre si, a escola sobre si. Dificilmente hoje encontra um ambiente sadio, onde você vai encontrar aquela liberdade de você ser o filho de Deus e manter a sua identidade. Na escola é cábula, é isso, é professor corrupto, outros querem aproveitar-se também sexualmente das meninas, vai nos negócios, numa administração, também o documento não sai se você não usar caminhos tortuosos. É uma pressão constante em todas as instâncias onde você e eu formos. Porém, nós não investimos naquilo que nos deve dar o crescimento. E o pior, até hoje, buscamos títulos assim: crescimento espiritual, retiro espiritual. Mas hoje, para os retiros, tem na aderência da juventude, tem que haver o quê? Tem que haver o quê? Entretenimento, não é? Se não é entretenimento, se não há nada atrativo, a juventude não vai. E como é que Jesus crescia? Vamos lá, qual é o nosso modelo de jovem? Como é que Jesus crescia? Sabedoria e graça. Sim, mas como é que ele chegava a crescer em sabedoria? Como é que chegava a crescer depois em graça? Esse é o resultado final. Acredito que todos nós queremos crescer como Jesus, sim ou não? Quem quer crescer como Jesus? Quem quer crescer em sabedoria? Quem quer crescer em estatura? Quem quer crescer na graça? Esse é o resultado final. Não basta dizer eu quero. Não, isso é o resultado final. O que Jesus fazia para crescer em sabedoria? Qual era a rotina de Jesus Cristo? O que ele fazia? Não é? Jejuava e orava. Veja em Mateus capítulo 4, antes de começar o seu ministério, o que Jesus fez? Ele se foi num retiro. Nesse retiro havia boda, havia desporto. O que havia lá? No deserto. O que é o deserto? Significa nada. Quantos dias ficou lá? 40 dias e 40 noites. Nós fizemos jejum, às vezes, 40 dias. Mas nas noites estamos nas nossas camas a dormir, não é verdade? Mas Jesus fez lá que 40 dias e 40 noites. Fazendo o quê? Orando e jejuando. O nosso jejum hoje é o quê? Estou na televisão. Não, irmão, estamos em jejum, mas estou na minha empresa aí, no computador, nas redes sociais, mas estou em jejum. Aquilo não é jejum, é fome. É passar fome. Jejum é estar em oração, é estar em conexão com Deus, é estar ligado ao alto, aleluia. Estar no deserto, onde não há entretenimento, onde não há redes sociais, onde não há conversas, é estar ligado ao alto, aleluia. Receber alimento do alto, isso é jejum e oração. Esse jejum que andamos a fazer é falso, é mentira.
Homem que está em jejum, outros dizem jejum parcelado. Depois bate uma boa quiçangua. Como é? Quiçangua alimenta ou não alimenta? Jejum é abster-se de tudo e de todos. Aleluia. Porque as pessoas também atrapalham. Jejum e no deserto é estar no lugar secreto, se encontrar você e Deus. Aleluia. Não haver ambientes, não haver conversa, não haver redes sociais, não haver... Este ambiente em que você e Deus estarão conectados e assim começar a perceber a vontade de Deus, aleluia, para o teu e o meu crescimento, aleluia. Jejum e oração é um dos instrumentos para o jovem crescer e ser distinto. Cristo não crescia com desportos, não crescia com danças, não crescia com entretenimento. Ele crescia orando, jejuando, buscando a interação com o Pai. Aleluia. Não é que o desporto seja algum mal, nem que o entretenimento seja algum mal. Mas você e eu fazemos a hora dos retiros, e vai ver o retiro da juventude, e o foco e o maior peso da nossa atividade é entretenimento. Isso não é retiro espiritual, é retiro de entretenimento. Retiro espiritual é estar em oração, é estar buscando a vontade do alto, aleluia, aleluia. Isso não é retiro. Ele buscava também crescer na sabedoria. Quando a mãe e o papai foram procurá-lo com 12 anos, lhe encontraram a fazer o quê? A interrogar os mestres, os doutores da lei. E ele também a falar, e se maravilhavam do que ele falava. E ele falava de quê? Da palavra do Pai, aleluia. Com 12 anos, amante da palavra. Alguém que esquadrinha a palavra. Alguém que aprende a palavra, aleluia. E eu fico maravilhado que em nosso meio tem muito jovem que ama a palavra de Deus, aleluia, que glorificam a Deus pelo conhecimento que ele tem. Mas uma coisa aprendemos ontem com o pastor Kijingo, não é? O que aprendemos ontem quanto ao conhecimento da palavra? Que há muitos jovens da terceira que estão tendo conhecimento de Cristo para falar sobre Cristo, mas não falam de Cristo, não vivem de Cristo. Esse conhecimento é vaidade, é vanglória, é orgulho espiritual. O teu conhecimento da palavra deve te levar ao conhecimento de Cristo para viver Cristo, aleluia. Porque os fariseus conheciam melhor que você. E a Bíblia diz lá: vós esquadrinhais as escrituras escrupulosamente, criteriosamente, mas ainda assim não quereis vir a mim para que tendes vidas. Você pode ter muito conhecimento da palavra, mas se é para discussão, eu sou armínio, eu sou carpino, ele não sei o quê, está só se perdendo e está a fazer perder tempo dos outros. Aprenda a palavra, engula a palavra para o teu crescimento, aleluia. Quando você prega a palavra, discuta da palavra, é para que o teu próximo seja atraído a quem? Ao Calvino, a Cristo. Ao Armínio, a Cristo. Tem gente a fazer muita maratona aí para que trazer para o Calvino, outros para trazer o Armínio. Nenhum desses tem poder para salvar. O único que salva se chama Jesus Cristo, aleluia. Conheça a palavra, coma a palavra, viva a palavra, mas atrai as pessoas para quem? Para Cristo. Os demais são ídolos. É idolatria. Quando um grupo começa a seguir um aí, são ídolos. Vão no inferno. Você tem que atrair com o conhecimento da palavra e a vivência da palavra, para que as pessoas venham a quem? A Cristo. Porque somente Cristo tem poder para salvar, transformar, mudar, libertar. Aleluia. É isso que Jesus fazia. Crescia no conhecimento, na sabedoria,
Mas em nenhum momento vais encontrar Cristo a discutir sobre quem sabe os 10 mandamentos, quem sabe não sei quanto, ele querer provar tanto conhecimento da palavra. Não, ele usava a palavra como um poder para transformar, um poder para salvar, aleluia. Não perdia tempo aí usar a palavra para se exibir. E muitos temos a oportunidade de pregar aqui, em vez de pregar a palavra poderosa, queremos pregar teologias humanas. Por isso as igrejas continuam a ter membros, mas membros vazios, cheios de conhecimento teológico, mas vazios. Não cresceram nada, não dão fruto do Espírito, porque conhecimento vazio. Esta palavra, ela deve ser acompanhada com o poder do Espírito Santo, aleluia. Ela deve ser sustentada com a presença do Espírito Santo, aleluia. Senão um mero conhecimento. E para o seu conhecimento nos outros países, Estados Unidos e demais, há homens que não creem em Deus e estudam teologia e conhecem muito da palavra que você e eu não conhecemos. Mas esse conhecimento não tem poder algum. Aleluia. Ontem aprendemos com o pastor Guijico. Ele disse, aqueles homens que eram pescadores, homens iletrados, letrado é pessoa analfabeta, que não passou na escola, que não sabia ler nem escrever. Quando eles começaram a ouvir a palavra, começaram a estar a palavra, não para desafiar e provar que eles estavam sabendo muita palavra, mas diz a palavra que depois daquele conhecimento, eles oravam, Deus nos dá ousadia para que ao pregar a tua palavra, as pessoas sejam salvas, aleluia. Sejam libertas, sejam curadas. Homens iletrados, analfabetos, mas o pouquinho que eles aprenderam, pregavam para que Deus fizesse a diferença. Aleluia. Iletrados, analfabetos, mas entenderam que não era um mero conhecimento, mas que a palavra era o poder de Deus. Tem um propósito. Não é para emulações, não é para se exibir, não é para orgulhos. É para que se use esse poder, para que as pessoas se convertam, se arrependam e venham a Cristo Jesus. Eu disse, eu me orgulho de ter muitos jovens aqui que têm muito conhecimento da palavra. Disse ou não disse? Mas vou dizer também que eu fico triste que muitos jovens aqui de muito conhecimento teológico fogem à busca do Espírito. Não jejuam, não oram. Estou a falar da terceira igreja. Jovens com muito conhecimento teológico, mas fogem à oração, fogem ao jejum. Não é possível. Esta palavra tem que ser acompanhada de jejum e oração. Aleluia, aleluia. Não um mero conhecimento. A vida rotineira de Jesus era essa: oração, palavra, sabedoria, buscar conhecimento, uma oração, jejum. Era isso. Porque esta palavra é instrumento para confrontar o mundo espiritual. E o diabo não brinca. O diabo existe. Ele vem com toda a força. Se você só vem com mero conhecimento, não farás nada. Você precisa estar revestido do poder do alto, aleluia. E esse revestimento vem além do conhecimento, com a busca incessante pela oração e jejum, acompanhado com a palavra da sabedoria, aleluia, aleluia. Eu gostava de ver nos próximos tempos os jovens teólogos a buscar do Espírito de verdade, aleluia, aleluia. Use o teu conhecimento para o reino de Deus. Não só para nos exibirmos que tem conhecimento, não. Tem que ser útil. Vê o que Jesus fazia. Diz que crescia em graça para com quem? Com Deus. E graça para com os homens. O que é graça? Crescer graça para com Deus. Crescer graça com os homens. É o quê? O que é graça? Desculpa? Ok. Mas que a graça aqui não tem nada a ver com favor merecido. Graça, neste versículo onde lemos,
crescer com graça para com Deus e graça para com os homens, tem a ver com a aceitação. Tem a ver com admiração. Tem a ver com exclusividade, identidade. Você está no meio de muitos, mas você começa a ser visto como alguém diferente, como alguém que atrai, como alguém que inspira. Por causa de quê? Do caráter de Cristo, compaixão de Cristo, gentileza de Cristo, o amor de Cristo. É o único que experimentou, ainda diante dos seus adversários, ele dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem é você e eu, num momento de dor, você dizer que perdoa o seu inimigo, o seu adversário? Este homem, com esse caráter, com este amor, com essa compaixão, não tem como atrair as pessoas. Veja que o ministério dele, quantos anos demorou? Quantos anos demorou? 3 anos só. E qual é o impacto dos 3 anos? Quantos anos de impacto dos 3 anos? Quantos? Mais de 2000 anos estamos sendo impactados pelo ministério de 3 anos daquele homem que crescia em graça com Deus e em graça para com os homens. Aleluia. Hoje os homens estão sendo atraídos por Jesus ou não? Os chineses estão sendo atraídos ou não? Os americanos estão sendo atraídos ou não? Os muçulmanos, em toda a face da terra, os homens são atraídos por Jesus depois de 2000 anos. Graça. Graça é ser alguém com caráter, alguém com propósito, alguém que é gentil, alguém que atrai. A rotina de Jesus atraía os homens. Isso é que é graça para com os homens. Aleluia. Aleluia. E Deus está a dizer, se você e eu pegamos a rotina de Jesus, você e eu também podemos ter graça para com Deus. Deus é atraído em manter a sua presença contigo, como o próprio Jesus disse lá em João 8, 29, se não me engano: eu sei que o meu Pai está comigo todos os dias, porque eu faço sempre a sua vontade. Aleluia. Quando você e eu permanecemos em Deus, na comunhão com Deus, Ele tem prazer também de manifestar a sua presença permanente contigo. Você atrai a presença de Deus. Deus é onipresente, está em todo mundo. Deus é soberano, pode estar em qualquer lugar, mas somente aqueles são fiéis, aqueles que lhe buscam em espírito e verdade, aqueles que buscam em oração de madrugada, atraem a sua presença manifesta. Me faço entender? Você e eu podemos estar a gozar da presença geral de Deus, porque Ele está em todo lado, Ele é onipresente. Mas a presença manifesta de Deus, que é a sua graça, ela só se manifesta para aqueles que lhe buscam de madrugada. Me faço entender? Deus está com todos, mas não está em todos. Aleluia. Você pode andar com Cristo, mas Ele só anda com aqueles que estão nele, e Ele também anda nele. Aleluia. Uma coisa é andar com Cristo e outra coisa é andar em Cristo, dentro de Cristo, e Cristo anda contigo. E isso, quando começa a acontecer, você recebe a graça de Deus, e essa graça começa a crescer, e essa graça começa a atrair pessoas. Aleluia. Você se torna distinto, você se torna diferente, você se torna um... Isso é que precisa atrair, atraia outros e outras, que te torna, chegamos a esse nível, serão prosperadas por causa de ti. Aleluia. Daniel, quantas horas orava? Quantas horas orava? Quantas vezes orava ele? 3 vezes por... E eu, você e eu, não sei você, mas eu não oro 3 vezes. Mas eu quero a graça que se manifestou em Daniel. Não vais tê-la, não vou tê-la, porque ele orava quantas vezes? Tinha sede.
em todo o tempo está trabalhando, mas está preocupado, quero estar com meu Deus, está a chegar a hora do meu encontro com meu Deus. E você e eu, quanto tempo gastamos em Deus? E quando Daniel, onde estava em Babilônia, qual era o estado de Daniel? Era quem? Ele era babilônio? Era quem ele? Era quem? Mas qual a condição dele lá? Era embaixador? Era um preso na Babilônia, era um escravo na Babilônia. Mas esse escravo na Babilônia, que buscava Deus incessantemente, chegou um momento que o rei da Babilônia disse: esse escravo vai ser promovido, e se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Aleluia! Quando a graça de Deus está contigo, quando a graça de Deus te enche, porque você busca permanente, não interessa a tua condição humana, se você é preso, se você é escravo, você vai ser promovido num escalão que você nunca imaginou. E tudo quanto você fizer será prosperado. Babilônia, terra de perversão, mas foi prosperada por causa de Daniel. Aleluia! Quer mais um exemplo? José foi levado ao Egito como quê? Como quê? Vendido a quem? A Potifar. Quem era Potifar? Chefe da guarda presidencial, não é? Aqui chamamos, a guarda presidencial é na UGP, não é? Chefe da UGP da Egito. Mas quando trouxe esse escravo, ele comprou escravo para ser escravo, um trabalhador. Diz a palavra que tudo quanto José colocava a mão era prosperado. Aleluia! Aleluia! Este homem sofreu uma injustiça. A mulher de Potifar também começou a desejá-la. Ele disse: tudo me é dado, menos a mulher do meu chefe. Mas a mulher, por raiva, inventou uma história e ele foi levado como preso debaixo de Faraó. E ele estando como preso, o que acontece? O que acontece ele estando como preso? Foi o único que consegue interpretar o sono de quem? De Faraó. Foi chamado. Podemos ver Gênesis 41:16, se não me engano. Foi chamado. E o próprio Faraó se admirou. Temos alguém na sala de som? Gênesis 41:16, se não me engano. Vamos lá. Este homem, jovem como você e eu. Estou a falar de homens jovens. José, jovem. Olha, como é que respondeu José, para simplificarmos? E respondeu José a Faraó, dizendo o quê? Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Jovem dependente de Deus. Jovem que ainda no estado de preso, mas ele tinha a sua dependência a Deus. Em vez de se orgulhar como muitos aqui hoje, porque alguma graça Deus está fazendo na sua vida, e ele começa a dizer: sou eu. Mas José, na humildade, ele disse: isso não vem de mim, isto vem de quem? De Deus. Aleluia, aleluia. Não interessa a tua condição, se a sua família for das pobres, a sua família é de feiticeiro. Se você buscar a Deus em espírito, em adoração, você buscar em sabedoria de Deus, Deus vai manifestar a sua graça na tua vida e vai fazer de ti uma mulher diferente da sua família. Aquele jovem que não se interessava por Deus vão vir. O que aconteceu com José depois disso? Se tornou o pai de Faraó. Egito era Estados Unidos da América naquele tempo. Não só Egito, não, aquelas partes da Mesopotâmia, toda aquela zona do norte de África pertencia, estava sob o domínio do Egito. Mas diz a palavra que este jovem escravo, sem família, sem referência, sem currículo, sem identidade, não sei se ele próprio se lembrava do seu nome, se levou bem isso, se havia, não havia, mas sem identidade, ele foi promovido ao pai do Egito, do Faraó, se tornou o dono do Egito, e diz a palavra que em tudo quanto ele pôs a sua mão foi prosperado.
Egito, uma nação pagã, uma nação perversa, por causa de um homem, um jovem como você e eu. Deus abençoou uma nação pagã. Aleluia, aleluia. A graça de Deus, ela cresce e ela impacta todos que estão sob a tua área de influência. Não interessa se são pagãos, se são feiticeiros, se são adultos, se são fornicários. Por causa de ti, por causa de mim, se nós estamos conectados com a fonte da graça, Ele nos torna distinto, Ele nos preenche da sua graça. E essa graça vai na horizontal e atrai homens e mulheres, e esses são atraídos para Deus. É isso que o Senhor está buscando nos dias de hoje. Hoje inventamos um evangelho estranho. Pregamos coisas que nós próprios não vivemos. As igrejas, os cultos, é mais outra coisa, entretenimento e pepelei por aqui, por aí fora, e menos jejum e oração, e menos busca da sabedoria pela palavra, e menos buscar o caráter de Cristo. Nós só nos tornaremos pessoas que fazem a diferença se mantermos a identidade de Cristo em nós. Aleluia. Este homem, mesmo estando preso, tanto Daniel como José, eles nunca negaram a sua identidade como fazendo parte do povo de Deus. Ele, sem saber exatamente quantos anos ele estava lá preso por aí fora, mas ainda ele tinha consciência que ele fazia parte da linhagem do povo de Deus. Então ele não devia andar à toa, ele não devia comer à toa, ele não devia vestir à toa. Ele tinha uma identidade própria e continuou ligado a Deus. Aleluia. Deus quer isso para ti e para mim, que nos mantenhamos autênticos. Autenticidade é você estar no meio de pessoas a quererem fazer coisas que sabemos que não agrada a Deus. Você diz: eu não faço parte deste ciclo. Aleluia. Mas muitos de nós temos medo, temos receio. Há um biolo a circular na empresa. Para não me verem que eu sou um que está em contra, então também entro no esquema e faço parte do esquema. Para todo mundo aqui está na boa e eu também entro nesse ambiente. Fazer diferença, manos e manas, juventude, não é com entretenimento. Mano Rui, passa ao presidente, os retiros têm que ser espiritual. É buscar a Deus, oração, jejum, sabedoria. Aleluia. Tem tempo para entretenimento? Vamos nos entreter. Tem tempo para desporto? Vamos fazer desporto. Mas é momento da juventude buscar a Deus a sério. Quando você busca a Deus a sério, a graça de Deus se manifesta em ti. Não precisa você dizer: não, eu sou da terceira igreja, eu sou batista. Não precisa dizer. As pessoas vão perceber que você é diferente pelo teu caráter, pela tua forma de ser, pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, pelo teu falar, pelo teu vestir, pela tua forma de ser. As pessoas começam a perceber que no nosso meio há alguém que é diferente de nós, e isso chama, isso torna atrativo, e todos querem saber de onde você bebe, qual é a fonte, onde você come. Aleluia. E para fechar, João 4,34. Vamos lá, nos ajudem lá. Já vi um amém aí do líder. Esse amém é de fechar, né? Glória a Deus, já estamos a fechar. João 4,34. Veamos todos. Jesus disse: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você e eu não seremos diferentes, não faremos diferença, não deixaremos um legado, não se lembrarão de nós como hoje nos lembramos de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, Abednego, de José, de Eliseu, de Jó. Nada será lembrado de ti se nós não vivermos a vontade de Deus.
A comida de Jesus, a rotina de Jesus, além da oração, além do jejum, era fazer o quê? A vontade daquele que lhe enviou. Aleluia. A vontade de Deus deve suplantar a tua agenda. Na tua agenda tem que estar escrito lá, ou o alvo desse ano, escrito lá, primeiro a vontade de Deus. É trazer a tua vontade humana e filtrá-la na vontade de Deus. E algumas coisas vão ter que morrer, vão cair e deixar que prevaleça a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é transversal, ela ultrapassa a tua vontade, ela vai além da tua imaginação, ela vai além dos teus planos. E quando você coloca essa vontade como a premissa para a tua vontade, você e eu vamos ser pessoas que farão diferença. Porque aqueles que não buscam essa vontade, ele tem a vontade do comum, a vontade do global, a vontade do geral, a vontade de todos. Mas aquele que atrai a vontade de Deus, e essa vontade se torna a sua vontade. A tua vontade não é horizontal, ela é do alto, ela é alimentada por Deus, ela é alimentada pelo poderoso, soberano, aquele que faz além daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. Aleluia. Você e eu precisamos estar alinhados à vontade do Pai. E esse alinhamento não acontece porque eu quero, não. É resultado da minha comunhão permanente com Deus por meio da oração, por meio do jejum, por meio da busca da palavra, da sabedoria, por conectar-me humildemente, disponível à vontade de Deus. Quando você se coloca nessa posição, Ele ministra a sua vontade na tua vontade e você realiza a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Você e eu não podemos fazer porque quero fazer. Não. Você tem que orar. Jesus, antes de começar o ministério, o que ele fez? O que ele fez? Orou. Para Deus dizer é o momento certo. O primeiro milagre que Jesus fez foi acelerado pela mãe. Por obediência da mãe, ele fez. Mas ele disse: mãe, você pediu algo fora do tempo. Mas quando chegou o momento do ministério, ele foi orar para buscar a vontade do Pai. Porque se você fazer coisa por tua própria vontade, não vai dar certo. Moisés, quando foi levado para o Egito, ele disse: se a tua presença não vá comigo, eu não irei. Aleluia. Deus quer juventude que diz: se o Senhor não vá comigo, eu não irei. Se o Senhor não é que me chamou, eu não vou. Se o Senhor não é que está ao lado meu, eu não vou fazer. Tudo tem o seu tempo. Você precisa e eu estarmos alinhados à vontade de Deus. E essa vontade é sabida pelo esquadrinhar diário da palavra, da sabedoria, pela oração, pela comunhão com Deus no lugar secreto. Quando você está ligado a Deus no secreto, Ele fala, Ele ministra, Ele te orienta. Isso é que Jesus dizia: a minha comida. Por que falou de comida? Alguém consegue viver um único dia sem comer? Sem comer? A comida é uma necessidade diária, não é? Aqueles que estudaram sabem a pirâmide de Maslow. O que é que está aqui na base? A primeira coisa é o quê? Na necessidade, aí, comida. Sem comida você morre. Sem roupa, você morre. Você morre. Não. Sem carro você morre. Mas sem comida, não interessa se você é rei, se você é escravo, você é quem, é branco, negro, você morre. E Jesus estava dizendo: sem a vontade de Deus eu morro. O que me sustenta é a vontade do Pai. Aleluia. O que me orienta é a vontade do Pai. O que me dirige é a vontade do Pai. Eu não sou movido pela moda. Eu não sou movido porque isso está a bater. Eu não sou movido porque a juventude toda está a fazer igual. Eu sou distinto. Eu tenho o meu chamado privado diante de Deus. Aleluia. E com Ele eu devo me acertar e estar em conexão permanente. Não viva pela pressão da juventude. Essa juventude está em volta de si, da terceira própria igreja. Tem vontade, mas você não precisa necessariamente dançar à vontade da maioria. Se vê que a maioria estão desvinculados, estão desviando-se do foco, você conecta-se, permaneça em
constante na vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. E vamos ler João 8, 29, só para confirmar o que eu disse, se é isso mesmo. É 8, 29? Leamos todos aqui. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia. A garantia de você e eu sermos diferentes. Ninguém vai fazer diferente se não é diferente. Aleluia. Você só faz aquilo que você é. Fácil entender? Você só tem aquilo que você faz. Há muito jovem aqui, quero ser rico. Sim, mas como é que vai? Como é que vai ser rico? Tem muita gente que quer ser Elon Musk, quer ser Zuckerberg, não sei o que por aí fora. Quer ser rico de imediato. Mas você não faz aquilo que ele faz. Você se não faz aquilo que ele faz, nunca vai chegar lá. E você nunca vai fazer aquilo que você não é. Fácil entender? Para eu fazer diferente, eu tenho que ser diferente. Para ter resultados diferentes. Você só tem resultados diferentes porque faz o que é diferente. E você só faz o que é diferente porque você é diferente. E você é só diferente porque a tua alimentação, você está conectado a uma energia vertical que os outros não têm contato. É o que Jesus está dizendo lá. Eu sempre faço o que te agrada e por isso eu tenho a certeza absoluta que o alto está comigo. Aleluia. Você não vai ter essa garantia da assistência, da presença manifesta de Deus, da graça de Deus, se você não está conectado com aquele que tem poder de mudar o ser. Quem pode mudar o ser, quem pode transformar o teu ser, o teu interior, quem pode alimentar o teu espírito e ter ousadia e dizer, eu não inverto, eu não vou dançar a música da maioria, eu não vou dançar a moda da maioria, é Deus, é o Espírito, e você precisa estar conectado com Ele. Quando você está conectado, Ele começa a transformar a sua vida, o seu ser. E automaticamente você começa a fazer diferente. E começa a ter resultados. Aleluia. Quem quer fazer diferença? Qual é o princípio? Para você fazer diferença, qual é o princípio? Ser diferente. E é possível ser diferente por ti mesmo? Tem que estar conectado com quem? Com aquele que tem poder. O único que tem poder para fazer de ti diferente se chama Deus. Não é a psicologia, não é os cursos de desenvolvimento humano, não é as escolas por aí que estão por aí, não. Você até pode ser teólogo, pode ser um escritor, você pode ser psicólogo, pode ser qualquer uma dessas profissões. Isso não te faz diferente. O único ser que tem poder de penetrar é a palavra de Deus que penetra até lá no mais profundo e ela transforma o teu ser e teu ser faz com que você faça diferente. Você ilumina, você brilha e coloca em ti a graça para com Deus e a graça para com os homens. Aleluia, aleluia. Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus tem poder. Só para fechar mesmo. Agora é para fechar. Nós fomos discutir com uns camaradas altos que têm poder nas mãos. Disseram uma coisa assim, 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 assado e assado. E ponto final. Nós nos vimos aí, estamos encurralados. Eles têm a faca e o queijo na mão, têm a autoridade de definir e decidir as coisas. Entretanto,
Deus nos disse, vocês são filhos de Deus. Use a graça. O que é que diz o Espírito Santo? Não vos preocupeis com o que hão de falar. No momento certo, o Espírito Santo vai colocar. Vimos, estamos encurralados, a lei diz isso, o contrato diz isso, como é que vamos resolver isso? E eles são os que têm o poder, são as pessoas que determinam o ponto final. Então, só um exercício pequeno da graça muda tudo. Aleluia. A graça está acima de contrato algum. A graça está acima de qualquer poder. A graça está acima de qualquer resistência. Você pode encontrar alguém que não se dá com ninguém. É uma pessoa enraivecida, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que xinga todo mundo. Mas você, tão jovem que você é, usa a graça. Você vai ganhar essa pessoa. Aleluia. Essa pessoa não se usa a prepotência, o conhecimento e não sei quanto. Não usa a graça. A graça é o reflexo da humildade, a graça é o reflexo do caráter, a graça é o reflexo da gentileza, a graça é o reflexo da compaixão. Usa isto que Deus colocou em suas mãos e minhas mãos para ser diferente na escola, na empresa, na família. E ninguém resiste à graça de Deus. Você e eu resistimos à graça de Cristo? Resistimos à graça de Cristo? Então usa isso para que os outros também sejam atraídos para Deus. Isso é que te torna a ti e a mim um jovem que faz a diferença. Mas em tudo, como ninguém vos prega isso, eu prego isso. Graça no casamento, graça no alambamento. Há aqueles rituais de feitiço na tua família. Diz, eu sou distinto, não vou fazer rituais. Aleluia, aleluia. Na tua graduação, quando receber o canudo e os outros estão a se embarramar com as festas mundanas, você vai vir aqui e vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. As jovens da tua idade estão se prostituir, namorados e sexo, por aí fora, você vai dizer, eu vou me manter casta até que Deus me traga o homem da minha vida. Aleluia. Que Deus ricamente te abençoe. Que possamos então adotar o princípio da diferença e o estilo de vida de Jesus para que possamos ser diferentes. Vou agora chamar a nossa irmã Elizabeth para fazer as considerações finais. Agradecemos a presença de todos, em especial nosso irmão Abraão. Está a ser uma semana abençoada, certo, irmãos? Amanhã temos mais, ou teremos mais com nosso irmão Silas Chama. Quem sabe o subtema de amanhã? Ninguém sabe. O testemunho pessoal como impasse na evangelização. Esse então será o nosso subtema dia de amanhã. De dizer que amanhã estaremos então com nosso irmão Silas Chamas. E na sexta-feira, com nosso pastor Henrique Manuel. E no sábado será um encerramento provincial, isto é, na Igreja Batista Boas Novas do Golfo. Os jovens que tiverem disponibilidade para participar do mesmo encerramento, após o culto, vem ter comigo, porque as inscrições fecham no dia de hoje. E agradecer também a presença do nosso irmão Jacinto Francisco. Após o culto não se vai, por favor, irmão. E também aproveitar já aqui a juventude de dizer que de 13 a 16 do mês de agosto terá então o acampamento nacional da juventude, isto é, na província do Ambo. As inscrições estão no valor de 16 mil kwanza, isto é, na primeira fase, e as inscrições já estão abertas, irmãos. Vai até dia 30 de junho, se eu não estou em erro.
Caso fechar, então a segunda fase será 18 mil kwanza. Amém? Tudo. Vou convidar o nosso pastor Chitende para fazer a oração final. Nos coloquemos em pé para podermos orar em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, engrandecido seja o teu nome de eternidade a eternidade. Expressamos a nossa alegria pela tua presença aqui. Nós podemos ver o teu agir em nosso favor. Também agradecemos a presença das famílias que podem estar aqui nesta sala, neste dia. Agradecemos também pela tua palavra que aqui foi ministrada. Deus Altíssimo, tal como nos trouxestes em paz, leva-nos também de volta para as nossas casas em paz. Tal como nos trouxestes em segurança, leva-nos de volta para as nossas casas também em segurança. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incontestável do nosso Deus e o consolo eterno do Espírito Santo permaneça nesta igreja. Amém. Amém, amados. Está assim encerrado o nosso culto. Nos vemos amanhã. O irmão Rosário estará lá no final fazendo a recolha das ofertas. Tenham uma boa noite. Saúde o irmão que está ao seu lado. Amém. O amor só é possível